Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, estou aqui com mais um vídeo sobre a história do rádio e hoje nós vamos celebrar então uma figura que é muito importante para a história do rádio esportivo. Inclusive, a foto dele já está aí na tela, José Silvério, dia 11 de novembro de 2025, ele está comemorando 80 anos de vida, parte deles dedicados aí ao rádio como narrador esportivo, como gestor também, pouca gente lembra disso, mas ele também, durante uma época, foi gestor na Rádio Jovem Pan, liderou a equipe esportiva durante muitos anos, e é uma trajetória muito bonita. Ele que é um filho que não conheceu o pai, inclusive ele já falou sobre isso em várias entrevistas, ele já abriu isso aí para o público, e ele tinha tudo para dar errado, mas ele acabou então enveredando pelo bom caminho do rádio esportivo, então dá para dizer que o rádio esportivo fez com que o Silvério tivesse uma vida aí bastante legal, uma vida bastante digna. E hoje eu vou lembrar aqui alguns momentos aí da carreira dele, tá? O Zé Silvério, então, ele nasceu na cidade de Itumirim, tá? E ele começou a carreira pela Rádio Cultura de Lavras, né? Muita gente até confunde, né, que ele nasceu em Lavras, até pelo fato dele falar muito dessa cidade, mas na verdade ele nasceu em Itumirim. Então ele acabou trabalhando nas rádios Itatiaia e Inconfidência de Belo Horizonte, na Rádio Continental do Rio de Janeiro, numa passagem breve que ele teve por essa emissora, e ainda lá ele acabou fazendo parte da equipe esportiva da Super Rádio Tupi de São Paulo. De que forma? Narrando os jogos das equipes cariocas. É um serviço que a emissora paulista fazia relacionado à loteria esportiva. Então, todos os segundos tempos dos principais jogos de domingo eram transmitidos pelo José Silvério. Em 1975, ele vem para a Rádio Jovem Pan e ele acaba sendo galgado à posição de primeiro narrador com a saída do Osmar Santos. Mas eu vou mostrar aqui algumas imagens que ajudam a ilustrar essa trajetória dele, pelo menos a trajetória dele aqui em São Paulo. Então, temos aqui esse anúncio, um dos anúncios aí de outubro de 1975, um dos primeiros que a Jovem Pan publicou na imprensa, destacando o José Silvério. Então ele iria transmitir uma partida a partir das 8h30 da noite, Flamengo e Palmeiras. Então eu até quero destacar aqui os anunciantes: Druris, Tubos e Conexões Tigre, Grupo Sul América de Seguros e a Janda, que era uma concessionária de veículos. Então o Zé Silvério, então, aqui numa das suas primeiras aparições aí no rádio esportivo aqui em São Paulo, narrando uma partida diretamente no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. E aqui, essa outra imagem, 18 de setembro de 1977, é uma imagem, um anúncio publicado pela Jovem Pan oficiando a titularidade do José Silvério no comando da equipe da Rádio Jovem Pan. Então tem aqui, futebol equipe, José Silvério comanda a melhor equipe no futebol Jovem Pan. Uma pena que aqui do lado direito da imagem aparecem aí alguns nomes, mas infelizmente a reprodução do anúncio não ajuda a gente a visualizá-los. Mas está aí a figura do Zé Silvério, que naquela época iria comandar uma jornada esportiva, narrando Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, no dia 18 de setembro de 1977. Vamos lembrar que nessa época o Osmar Santos havia trocado a Jovem Pan pela Rádio Globo, e a emissora da Avenida Paulista destacava aí nos anúncios que, na verdade, ela não dependia de uma só pessoa, que o futebol era equipe. Então tá aí o Zé Silvério, então, sendo galgado aí a uma das estrelas da Jovem Pan, e mostrando que a Jovem Pan tinha uma equipe muito forte. E aqui, eu vou seguir aqui mostrando esse outro anúncio, que eu vou destacar aí para vocês. Esse anúncio aqui é do dia 5 de outubro de 1977, uma quarta-feira, informando a transmissão da primeira partida daquela série final, daquela célebre final do Campeonato Paulista de 1977, envolvendo o Corinthians e Ponte Preta, uma final histórica, até por tudo que envolveu aquela decisão. Não preciso aqui detalhar, ela volta e meia, ela volta a ser citada, né? Então eu acho que sobre a partida eu não preciso falar muito, mas eu quero destacar aqui então a equipe que a Jovem Pan mandou para transmitir aquela partida. Então a gente tinha aqui Zé Silvério na narração, Randall Juliano e Cláudio Karsug nos comentários, e as reportagens de Cândido Garcia e Fausto Silva. Fausto Silva, que naquela época ainda integrava a equipe esportiva da Jovem Pan. Do Faustão eu nem preciso falar, hoje ele é conhecido como apresentador de televisão, passou pela Globo, Bandeirantes, enfim, Record. O destaque dele na televisão, eu acho que já está mais do que exaltado, mas ele foi um excelente profissional, ele foi um excelente profissional de texto, escrevendo para o
Estadão, e de rádio também, trabalhando na Jovem Pan e depois, posteriormente, na Globo, né? Então, o Osmar Santos já havia se transferido para a Rádio Globo, mas o Faustão ficou um pouco mais, depois é que ele acabou fazendo a transferência e participando aí da equipe do Osmar Santos, e aliás, depois ele iria galgar postos aí que iriam praticamente mudar a sua vida. Então essa aqui é o anúncio da primeira partida, a transmissão ia começar às 8h30 da noite, depois do projeto Minerva, mas agora eu também quero destacar aqui outro anúncio importantíssimo. Esse aqui é o anúncio do dia 13 de outubro de 1977. Então nós temos aqui José Silvério, Orlando Duarte e Cláudio Karsug transmitindo também a partida entre Corinthians e Ponte. E aqui tem um convite, mesmo de olho na TV, ouça a Jovem Pan para não perder um só detalhe. Aqueles jogos tiveram transmissão direta aqui para São Paulo e, claro, a Jovem Pan fazia aquele convite de abaixar o som da televisão e aumentar o som do rádio, algo que seria repetido muitos anos mais tarde pela Record na Copa de 82, mas é uma história que eu vou contar mais adiante para você. E o Silvério, então, transmitiu esse jogo aqui, vamos destacar aqui de novo, ele, Karsug e Orlando Duarte, a dupla mais constante do Zé Silvério foi com o Orlando Duarte na Rádio Jovem Pan. E vamos dar sequência aqui, porque tem mais coisas aqui, ó. Em 1985, ele faz uma breve troca, ele deixa a Rádio Jovem Pan e vai para a Rádio Bandeirantes, isso em agosto, tá? E logo em outubro, a Bandeirantes já comemorava aí os primeiros resultados positivos. A experiência e a garra vão ganhar a Copa, o scratch do rádio garante, a caminho da Copa, com Fiore Gilhote e José Silvério, nosso time já é vencedor. Então tá aqui, Futebol Bandeirantes, primeiro lugar em audiência, fonte Ibope, agosto de 1985. Porém, se a Bandeirantes comemorava grandes índices de audiência, o ambiente nos bastidores era conturbado. Eu não vou aqui citar, até porque a gente quer comemorar o aniversário do Zé Silvério, mas sabe-se que houve um desentendimento lá dentro, né, e que fez com que o Zé Silvério voltasse para a Rádio Jovem Pan e transmitisse a Copa de 1986, que foi disputada no México. Daqui a pouco até falo um pouco mais sobre as Copas do Mundo. Ele acabou fazendo a transmissão, liderando a equipe da Rádio Jovem Pan. Pois é, mas aquela breve passagem do José Silvério pela Bandeirantes não impediu que ele retornasse à emissora num futuro não muito distante, mas aqui, ó, vamos destacar esse anúncio de dezembro de 2021. Ele voltou para a emissora no ano seguinte, os resultados já até começaram a aparecer em termos de prêmios. Aqui, ó, barba, cabelo, bigode, sobrancelha. Rádio Bandeirantes, o melhor narrador, José Silvério, melhor comentarista, Paulo Calçade, muita gente não sabe, mas Calçade, que hoje está nos canais ESPN, passou pela Bandeirantes. O melhor apresentador esportivo, Ricardo Capriotti, e a melhor equipe esportiva, Rádio Bandeirantes. Aqui no texto explica o que é tudo isso, o que são todas essas menções. A Rádio Bandeirantes, líder de audiência em jornalismo, mostra mais uma vez que tem a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, ganhou em 3 categorias o prêmio Ford ACESP, promovido pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, o melhor narrador, comentarista e apresentador esportivo, e a sua equipe esportiva também foi considerada a melhor pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Aqui, como melhor equipe esportiva, foi dado esse prêmio a ela, e você vai ter a Copa inteira para comprovar. E é realmente o que aconteceu, né? Foi justamente na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, em 2002, no ano seguinte, que o Zé Silvério acabou, então, meio que tendo um dos seus auges. Ele teve vários auges aí na narração, mas acho que também foi um brilhante trabalho que ele fez aí à frente da Rádio Bandeirantes, transmitindo as partidas. Vale destacar que poucas emissoras de rádio aqui em São Paulo se dedicaram à cobertura daquela competição. A Jovem Pan, por motivos aqui que todo mundo já sabe também, eles não quiseram pagar os direitos para a Rede Globo, que estava cobrando muito caro. Então o Zé Silvério brilhou aí, o Léder Luiz também fez essa transmissão pela Transamérica, mas a cobertura, a voz mais marcante daquele pentacampeonato no rádio é do Zé Silvério aí, com as narrações maravilhosas, com o texto que ele declamou após os gols de Ronaldo Fenômeno na final contra a Alemanha. O Zé Silvério ficou na Rádio Bandeirantes até o
dia 15 de março de 2020. Nessa data, ele transmitiu uma partida, um empate, a última partida dele pelo microfone e pela Rádio Bandeirantes, um empate entre Corinthians e Ituano pelo placar de 1-1. Aí ele ficou um pouco tempo afastado, até que ele foi contratado pela equipe de Olivério Júnior, que estava assumindo o futebol na Rádio Capital, e ele então teve um breve período aí de retorno. Então ele estreou no dia 12 de junho de 2021, uma data que é muito importante aí para o futebol. Ele transmitiu um empate entre Palmeiras e Corinthians, um empate pelo placar de 1-1. Só que, infelizmente, esse projeto da Rádio Capital não durou bastante, e ele acabou então tendo que largar novamente o microfone, então, não por vontade própria, mas por questões relacionadas a contrato. E a última partida que ele transmitiu foi uma vitória da seleção brasileira contra o Peru pelo placar de 2-0. Até a colinha aqui, ela me diz que foi no dia 9 de setembro desse mesmo ano de 2021. E o Silvério hoje segue aposentado, curtindo a vida, e hoje a gente então exalta aqui toda a sua trajetória, toda a sua carreira e toda a sua vida. O Zé Silvério, que é uma das grandes vozes que emocionou a muita gente aí, transmitindo as grandes coisas do futebol brasileiro. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.